Radar Paulista apresenta Momento o Inédito Viável, com Emerson Wesley Dias. Eu tô aqui com o Emerson Wesley Dias, como acontece aqui às terças e quintas-feiras, o Emerson que traz dicas importantíssimas dentro do Momento Inédito Viável. Muito boa noite, muito obrigado novamente pela presença aqui, Emerson. Boa noite, Renato, boa noite a todos os ouvintes. Hoje eu quero dar um alô especial para minha esposa Aline, que está completando aniversário hoje. Então eu não posso deixar de mencioná-la aqui, né? Claro, os parabéns então para Aline. Um beijo, Aline. Tá certo, muito bem lembrado, inclusive, né, Emerson? A família é fundamental. Agora, Emerson, a semana passada nós começamos aqui uma história que você pode até relembrar um pouquinho antes de entrarmos na segunda parte do quadro. Sim. A gente estava falando sobre vida proativa e vida reativa, né? A vida proativa é aquela onde eu coloco os objetivos na frente dos fatos. A vida reativa é aquela vida que eu sou refém dos fatos, né? Tá. E até foi interessante a gente falar disso na semana passada, porque eu recebi um e-mail de um ouvinte, o Giacomo, que é um italiano, mora aqui no Brasil, um expatriado, trabalha numa empresa nacional, e ele mandou uma pergunta dizendo, tá bom, como é que eu faço isso na prática? Ele me deu um exemplo seguinte, bom, eu tenho alguns objetivos de guardar dinheiro, né? Mas eu não consigo porque eu sou um pouco desorganizado. Falei, bom, esse é um exemplo muito legal da gente trazer no programa, porque primeiro que ele não está sozinho, né? Muita gente está nessa situação, agora em janeiro pagando IPVA e um monte de outras coisas, está nessa situação. Por que isso aconteceu? Porque você foi reativo, né? Você não foi proativo. Sabendo que teria uma dívida, você não poupou o dinheiro. Agora, isso é muito bonito na teoria, como é que funciona isso na prática? Qual que é o grande ponto? O grande ponto da vida reativa é porque você está à mercê do fato. E o fato desencadeia uma emoção, essa emoção desencadeia um pensamento, e esse pensamento pode ou não levar a uma ação. Exemplo, o fato é sair um celular novo. Emoção gerada em mim, desejo, vontade de ter. Pensamento, são só R$500, vou comprar. Eu tomo ação e vou lá e compro. Quando eu faço isso, eu não planejei isso. Eu fiquei à mercê do fato de ter um novo celular na praça. Quando o objetivo do Giacomo era guardar dinheiro, então ele deveria ter colocado o objetivo leva a ação leva o pensamento e o pensamento é a emoção. Quando eu coloco o objetivo na frente, eu estou dando prioridade aos meus próprios objetivos, aos meus sonhos. Logo, eu tenho que ter ações que façam com que esse sonho se viabilize. Essas ações vão me levar a um pensamento de estou no caminho certo e esse pensamento vai levar a uma ação de emoção de concretização do objetivo. Quando eu estou refém do fato, é o contrário. O fato acontece, ele mexe com as minhas emoções, ele desperta um pensamento e às vezes ele pode gerar ou não uma emoção. Um outro exemplo muito clássico que a gente vê hoje no Brasil é o seguinte: acontece um fato ruim, fui assaltado, né? Aí a emoção é medo, raiva, angústia. Qual que é o pensamento? Vou mudar de São Paulo, vou comprar um carro blindado, vou sair do Brasil. Qual que é a ação? Geralmente eu não faço nada, né? Geralmente para por aí. Tem o fato, a emoção e o pensamento e eu não tomo nenhuma ação. Quando eu tenho uma vida proativa, eu inverto isso. Eu primeiro penso no objetivo, depois eu vou para ação, essa ação me leva para um pensamento e esse pensamento me leva a uma emoção. Ou seja, eu não deixo que os fatos me distraiam dos meus próprios objetivos. Entendi. Agora, Emerson, como é que eu controlo essa emoção no momento em que justamente eu passo pela vitrine e olho o celular e dá aquela coceirinha na mão, né? De justamente... Como que eu inverto esse processo, como você está dizendo, que realmente é o melhor caminho, né? Se planejar, inclusive, antes de chegar à aquisição desse equipamento. Como exemplo aí, né? Sim. Então, isso tem a ver com inteligência emocional, né? E a inteligência emocional, ela tem uma catalogação sobre o que é, e existem dois pontos que são muito importantes. É a tolerância ao estresse e a outra é o controle de impulsos. A gente já falou na semana passada do exemplo sobre controle de impulso, a gente viu que é possível controlar quando a gente pensa primeiro no resultado. E a tolerância ao estresse é exatamente você sempre colocar o seu objetivo comparando com o fato. Aconteceu um fato, eu olho imediatamente para o meu objetivo. Eu preciso estar com o meu objetivo em mente. Porque ao olhar para o meu objetivo, eu consigo me distrair desse fato. E isso é, obviamente, treino, né? Isso é um hábito. Você precisa praticar isso no dia a dia, e um bom coach vai te ajudar a fazer isso acontecer no dia a dia, para que você adquira esse hábito. E ao adquirir esse hábito, isso passa a ser automático, né? Você passa a mudar esse cenário. Porque você vai sempre pensar,
beleza, saiu um celular novo, mas o meu objetivo não tem nada a ver com esse celular novo. Portanto, isso é mais um fato diante de todos os outros que acontecem todos os dias. Sem dúvida. Emerson Wesley Dias, deixando os contatos aí, inclusive, para os nossos ouvintes, as redes sociais e tudo mais, que é sempre bacana como você está recebendo e-mails e essas dúvidas surgem aqui também para quem participa aqui do Radar Paulista. Legal. O nosso site é www.oineditoviável.com.br. Clique em contato, mande a sua dúvida, a sua sugestão, a sua crítica, por que não? E nas redes sociais, o facebook.com/oineditoviável e agora também com o canal no YouTube. Inscreva-se lá no canal do Inédito Viável, que tem inclusive todos os arquivos das dicas que a gente tem dado aqui às terças e quintas. Bacana, inclusive eu tenho percebido a grande participação de ouvintes, dos internautas e tal, bombando o quadro aqui, Momento Inédito Viável, e na quinta-feira então a gente volta. Você ainda não tem um assunto da quinta-feira não, né, Emerson? Na quinta-feira eu quero aprofundar esse tema da inteligência emocional. E que eu acho que mexe demais com o dia a dia das pessoas. Porque você falou agora de celular, mas isso e de outros temas, né? Mas tem coisas até maiores. Sim. E às vezes a pessoa começa a se perder aí. Importantíssimo. Na quinta-feira, então, a gente... Claro. E só pra fechar, né? Uma vida proativa é aquela vida que eu lembro do aniversário da minha esposa, né? Não é uma vida reativa que eu chego em casa e preciso lembrar que isso aconteceu. Até porque você não lembra, né? Chega em casa, depois não, pó de macarrão tá esperando, não tem jantar, tem um monte de coisa. É proativa mesmo. Proativa total. Legal, Emerson. Até quinta-feira. Até quinta-feira, Renato.